Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de análise das demonstrações contábeis, ok? Vamos fazer uma leitura aí do mapa. Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato está na descrição, beleza? Só entrar em contato conosco que nós vamos te atender. Tanto nessa disciplina quanto em outras, se você tiver, ou em outra atividade, tá? A gente analisa para você, beleza? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês. E como sempre, pessoal, vou trazer aqui para vocês, vou fazer uma leitura com vocês, tá? Entender ponto a ponto cada conceito que está sendo trazido nessa atividade aqui, para a gente de fato entender a importância na aplicabilidade, entender os conceitos, destrinchar melhor e explicar a vocês de uma forma mais prática, mais fácil aí, para vocês de fato entenderem a importância da disciplina, tá? Então vamos lá, olha só. Vou fazer a leitura aqui. O que ele traz aqui para nós? Ó, a atividade proposta corresponde ao mapa, material de avaliação prática da aprendizagem. O objetivo dessa atividade é que você se sinta imersivo em relação às análises financeiras das demonstrações contábeis. Análise financeira das demonstrações contábeis. Já parou para pensar em como analisar as demonstrações contábeis a partir das operações diárias das empresas? As demonstrações contábeis refletem todas as movimentações financeiras e econômicas ocorridas no cotidiano das organizações. Por isso, é fundamental que essas operações, como compras, vendas, pagamentos e recebimentos, sejam registradas com precisão de acordo com as normas contábeis vigentes. A correta contabilização dessas transações permite que os contadores elaborem demonstrações contábeis, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício DRE. A partir dessas informações, é possível realizar análises que indicam a saúde financeira da empresa, sua lucratividade, endividamento e capacidade de geração de caixa. Você já consultou normas contábeis como o CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, para entender como esses registros devem ser feitos? O conhecimento técnico das regras de reconhecimento, mensuração e evidenciação contábil é indispensável para que os relatórios financeiros sirvam como base para decisões estratégicas. Portanto, a contabilidade não é apenas uma exigência legal, mas também uma ferramenta vital para análise e gestão empresarial. Através da análise das demonstrações contábeis, é possível transformar registros diários em informações valiosas para o planejamento e o controle organizacional. Atividade proposta. Case. O contador da empresa Estilo e Charme Comércio de Roupas Ltda precisa realizar a análise do balanço patrimonial por meio de indicadores financeiros extraídos das demonstrações contábeis. Sua tarefa será auxiliar o contador em todas as etapas desse processo, calcular os principais indicadores e apresentar um diagnóstico preciso sobre a saúde financeira da empresa, com base nas informações disponibilizadas nas demonstrações contábeis. Essa análise é fundamental para embasar decisões estratégicas e garantir uma gestão financeira eficiente, alinhada às normas contábeis vigentes e às boas práticas de governança corporativa. Tá? Então ele trouxe aqui o balanço patrimonial para nós, da empresa Estilo e Charme Comércio de Roupas Ltda, tá? Em 31/12/X1. Então nós temos aqui, ó, o ativo total, pessoal, é 631.009, sendo este ativo total subdividido em ativo circulante e ativo não circulante, tá? E aí a gente tem as classificações, tá, pessoal? Realizável a longo prazo, imobilizado, seriam os bens em operação. Aí nós descontamos ali a depreciação acumulada. Então é bem intuitivo aqui o relatório, tá? Caixa e equivalente de caixa, contas a receber, créditos fiscais e tributários, estoque, por aí vai. Então é só um destrinchamento
dos custos aí do balanço patrimonial, beleza? E aqui é a nossa parte dos ativos, então. O mesmo segue aqui para a parte do passivo e patrimônio líquido. Então a gente tem um total aqui, onde nós podemos fazer a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante mais o patrimônio líquido. Nós obteremos aí esse total de 631.009, que é a soma do passivo mais o patrimônio líquido ali, beleza? Show! Então é o seguinte, pessoal, tendo com base nesses dados aqui, nós podemos calcular alguns indicadores que ele está solicitando ali para nós, tá? E é isso que nós vamos calcular nessa atividade. Nós vamos fazer a leitura aqui das alternativas e eu vou explicar para vocês um pouquinho do que significa cada um desses indicadores, tá? Pessoal, seguindo então, o que ele pede aqui na letra A? Calcule, com base no balanço patrimonial, pede-se e utilizar sempre duas casas decimais, tá? Calcule primeiro ali a liquidez geral. Peraí, pessoal, deixa eu só arrumar aqui. Agora foi. Liquidez geral. Tá? Realizar o cálculo da liquidez geral, apresentando detalhadamente a fórmula utilizada, os valores aplicados e o resultado obtido. Liquidez corrente. Tá? Efetuar o cálculo da liquidez corrente, demonstrando a aplicação correta da fórmula, os dados utilizados e a conclusão do indicador. C. Liquidez imediata. Apresentar o cálculo da liquidez imediata, especificando os componentes da fórmula, os números utilizados e o valor final do indicador. D. Grau de endividamento geral. A elaborar o cálculo de endividamento geral, informando claramente os elementos considerados e interpretando o resultado. Composição do endividamento, que é aí. Desenvolver o cálculo da composição do endividamento, detalhando os valores envolvidos e a proporção entre dívidas de curto e longo prazo. F. Endividamento sobre o patrimônio líquido. Realizar cálculos do índice de endividamento em relação ao patrimônio líquido, apresentando os dados utilizados e analisando o impacto sobre a estrutura de capital da empresa. G. Análise do desempenho da empresa. Elaborar um texto analítico com base nos indicadores financeiros calculados anteriormente, destacando os pontos fortes e fracos da situação econômico-financeira da empresa e avaliando sua capacidade de pagamento, estrutura de capital e saúde financeira geral, tá? Pessoal, show! Vamos entender aí o que significa um pouquinho aí de cada item desse aqui que ele trouxe aqui para nós, tá? Para a gente de fato estar realizando os cálculos então. Começando então pela liquidez geral, tá? Começando aqui pela nossa liquidez geral. A liquidez geral é um indicador que avalia a capacidade da empresa de pagar as suas dívidas totais, tanto de curto quanto de longo prazo, tá? Utilizando todos os seus ativos, que seriam bens e direitos, tá? Então ela é útil para entender se a empresa possui recursos suficientes para honrar suas obrigações no geral, tá? Então nós teremos que trabalhar aí com ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante, tá? A gente vai ver a fórmula da liquidez geral certinho, mas a gente vai tratar justamente isso. Então, por exemplo, se eu obter um resultado aí de 1,5, tá? Vou chutar aqui um valor aleatório de 1,5. Isso significa que para cada R$1 de dívida, a empresa vai possuir R$1,5 de ativos. Então, quanto maior esse índice, melhor a capacidade de pagar as dívidas totais. Show? Fechou então, liquidez geral, tá? Agora nós vamos entender sobre a liquidez corrente. A liquidez corrente, pessoal, ela avalia a capacidade da empresa pagar suas dívidas de curto prazo, tá? Aqueles compromissos que vencem em até 12 meses. Então a gente trabalha só com o ativo circulante e o passivo circulante, beleza? Que são ativos são dados de curto prazo. Então a gente trabalha apenas com os ativos de curto prazo. Então isso vai indicar que, vamos supor, que eu obtive ali 2,2, tá? Obtive uma liquidez corrente de 2. Significa que para cada
R$ 1 de dívida de curto prazo, a empresa tem R$ 2 de ativos circulantes, o que significa uma boa capacidade de pagamento a curto prazo. Beleza? Aí nós temos também a liquidez imediata, ok? A liquidez imediata, pessoal, é um indicador mais restritivo, tá? E que verifica a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo usando apenas os ativos mais líquidos, tá? Como, por exemplo, dinheiro em caixa e equivalente de caixa, tá? Então, a liquidez imediata é basicamente a razão que a gente tem ali de caixa e equivalente de caixa sobre o nosso passivo circulante. A gente vai ver melhor certinho, tá? Então, por exemplo, se a gente obtém lá um resultado, se o nosso caixa é menor que o passivo circulante, isso vai indicar que a empresa não possui dinheiro suficiente no caixa, né, para pagar todas as suas dívidas de curto prazo, o que pode ser um sinal de risco financeiro. Então aqui a gente está falando mais de dinheiro, tá, pessoal? Não está envolvendo ativos e tudo mais. E o próximo ali é o grau de endividamento geral, tá? Grau de endividamento geral. O nome já diz muito, né? Mas esse índice ele mede a capacidade de participação das dívidas no financiamento das atividades da empresa, tá? Então esse índice ele vai ajudar a entender o risco que a empresa corre com relação ao seu endividamento total. Então basicamente é o passivo total sobre o nosso patrimônio líquido. Então, por exemplo, se eu obtenho lá um resultado de, sei lá, 0,43, tá? Isso significa que 43% do financiamento da empresa vem de dívidas, tá? E quanto menor for esse índice, menor risco a empresa tem em relação à sua estrutura de capital. Beleza? Show! Aí nós temos aqui na sequência composição do endividamento. Alternativa E, tá? A composição do endividamento, pessoal, ajuda a entender a proporção de dívidas de curto e longo prazo na estrutura financeira da empresa. Então ela vai indicar o equilíbrio entre dívidas mais imediatas e as de longo prazo. Então, de novo, tá? Supondo aqui que nosso resultado deu 0,17 aqui. Passivo circulante sobre passivo total. Deu um valor de 0,17. Isso vai indicar que 17% das dívidas são de curto prazo, tá? O que é um bom sinal de que a empresa tem mais dívidas de longo prazo, oferecendo uma maior estabilidade, certo? E aí nós temos aí, pessoal, na sequência o endividamento sobre o patrimônio líquido, tá? Vamos entender ele também. Endividamento sobre o patrimônio líquido. Então, olha só, esse indicador ele mede a relação entre as dívidas da empresa e o seu patrimônio líquido. Ou seja, ele vai mostrar o quanto da estrutura de capital da empresa é financiada por dívidas. A gente pega o passivo total e divide pelo patrimônio líquido. Novamente, tá? Vou chutar aqui 0,43 de novo. Qualquer valor aleatório, abaixo de 1 ali. Tô citando para a gente entender outras ocasiões também de situações ruins, tá? 0,43. Isso vai indicar que para cada R$1 de patrimônio líquido, a empresa tem 0,43 reais de dívidas. Então, quanto maior for esse índice, maior o risco de a empresa se tornar insolvente, que nós falamos, né? Se não conseguir gerar lucro o suficiente, tá? E a última questão, pessoal, ele pede para a gente elaborar um texto analítico com base nos indicadores financeiros calculados anteriormente. Então, com base em todas essas análises, o que cada um significa e tudo mais, a gente vai ver qual que é a saúde dessa empresa aqui, tá, pessoal? Como que a gente pode analisar? Tem diversas formas aí que a gente pode analisar esse contexto aqui dessa empresa, tá? Então, beleza, vamos lá.